O simples fato de um fio de corrente experimentar uma força quando é colocado num campo magnético é provavelmente um dos mais importantes efeitos magnéticos, principalmente no que se refere a aplicações modernas da energia elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar que uma consequência da força sobre um fio é que ela pode produzir torque se o fio for moldado em uma forma de espira. E até o final você vai entender por que isso é a base do funcionamento de galvanômetros, ventiladores, alto-falantes e motores elétricos. Olá, eu sou Eudes Filete. Nesse canal você vai encontrar explicações acessíveis para os princípios mais importantes da natureza. Se você achar que isso é relevante para o seu intelecto, se inscreva no canal e ative o seu sininho. No vídeo anterior, eu mostrei que um fio condutor de corrente experimenta uma força magnética quando é colocado em um campo magnético. O que eu vou mostrar nesse vídeo é que se você enrolar o fio em uma volta, em forma de espira, e suspendê-lo de maneira adequada num campo magnético, a força magnética vai produzir um torque que tende a girar essa espira. Não é difícil mostrar que a força magnética resultante na espira é nula. Isso porque nas laterais opostas as forças se anulam aos pares. Os lados paralelos ao campo não sofrem a ação de nenhuma força. Agora, as forças que atuam nos outros dois lados são iguais em módulos e direção, mas têm sentidos opostos. Com isso, elas também se anulam. Mas lembre-se, uma força resultante nula não significa necessariamente que o torque resultante também será nulo. Como o par de forças magnéticas não agem na mesma linha de ação, ele produz um torque que faz a espira girar constantemente. Eu falei muito de torque nesses vídeos aqui. Se você ainda não domina esse assunto, eu recomendo fortemente que você pare o vídeo e volte lá. Considere uma espira retangular de fio condutor presa em um eixo. O eixo é montado de modo que ele possa girar livremente imerso em um campo magnético uniforme. O torque vai ser máximo quando o vetor área da espira for perpendicular ao campo. Por outro lado, vai ser zero quando o vetor área for paralelo ao campo. Só para lembrar, o vetor área é definido como um vetor de módulo unitário que é ortogonal à área da espira. Nós falamos disso nesse vídeo aqui. Então, quando uma espira conduzindo corrente é colocada em um campo magnético, ela tende a girar de tal forma a alinhar o seu vetor área com o vetor magnético. À medida que a espira gira, um dispositivo conhecido como comutador inverte a direção da corrente quando a orientação da espira se inverte. Isso é feito para garantir que o torque esteja sempre na mesma direção e que a espira continue girando sempre no mesmo sentido. A força F é a força que o campo aplica sobre o lado da espira, que, como nós já vimos, pode ser escrita como um produto vetorial. Esse produto pode ser escrito de forma simplificada, já que neste caso L é o lado da espira e é perpendicular ao campo. Como temos duas forças atuando, o torque total vai ser a soma do torque de cada uma das forças. Lembrando que o torque também é o produto vetorial entre a distância e a força, então nós podemos escrever o torque como sendo proporcional à corrente, à área da espira, ao campo magnético e à orientação da espira em relação a esse campo, que é dada pelo seno do ângulo entre os dois. Essa expressão nada mais é que a intensidade do torque e pode ser escrita vetorialmente como sendo proporcional ao produto do vetor área pelo vetor campo magnético. Uma derivação mais rigorosa dessa expressão mostra que ela se aplica a qualquer espira planar, ou seja, o torque é proporcional à área da espira, não importa qual seja a sua forma. Além disso, em muitas aplicações, é desejável produzir o maior torque possível. E uma maneira simples de aumentar o torque é enrolar o mesmo fio longo inúmeras vezes, em N voltas, criando uma bobina de N espiras. Com isso, cada uma das N voltas produz o mesmo torque que uma única espira, de forma que o torque total é aumentado por um fator de N. E podemos então escrever o torque de uma bobina de N espiras como sendo N vezes o torque de uma espira única. Observe que o torque depende de vários fatores no sistema. Primeiro, ele depende da intensidade do campo magnético e da sua orientação em relação ao vetor área da espira. Além disso, o torque também vai depender da corrente na espira, da área da espira e do número de voltas que a espira tem. O produto dessas propriedades da espira é chamado de momento magnético da espira.
O momento magnético é importante no magnetismo, em particular na parte de motores elétricos, pois ele é proporcional à quantidade de torque que uma dada espira pode sofrer. Quanto maior for o momento magnético de uma bobina condutora de corrente, maior será o torque que a bobina experimenta quando colocada em um campo magnético. O torque exercido por um campo magnético encontra várias aplicações úteis. Entre as mais comuns estão os galvanômetros, os alto-falantes e os motores elétricos. Um galvanômetro é um dispositivo que você encontra nos painéis de instrumentos de automóveis e outros aparelhos cuja leitura é feita através de um ponteiro. Ele é o componente básico dos medidores analógicos, incluindo os amperímetros, os voltímetros e os medidores em painéis de carro. Um galvanômetro nada mais é do que uma bobina de fio com um ponteiro acoplado suspensa num campo magnético de um ímã permanente. Quando a corrente flui através da bobina, o campo magnético do ímã passa a exercer um torque na espira. Esse torque é contrabalanceado por uma mola plana que exerce um torque aproximadamente proporcional ao ângulo de rotação, tal como impõe a lei de Hooke. A bobina e o seu ponteiro anexado giram até atingir um ângulo para o qual os torques se equilibram. A deflexão do ponteiro vai ser sempre proporcional à corrente e é usada como indicador para a leitura da propriedade desejada. Alto-falantes e fones de ouvido também funcionam com base no princípio de que um ímã exerce uma força em um fio condutor de corrente. A saída elétrica de um aparelho de som ou de TV é conectada aos fios do alto-falante ou dos fones de ouvido. Os fios do alto-falante são conectados internamente a uma bobina de fio que, por sua vez, é conectada ao cone do alto-falante. O cone do alto-falante geralmente é feito de papelão rígido e montado de forma que ele possa se mover para frente e para trás livremente, exceto em sua fixação nas bordas externas. Um ímã permanente é então montado diretamente em linha com a bobina do fio. Quando a corrente alternada de um sinal de áudio flui através da bobina de fio, que é livre para se mover dentro do ímã, a bobina experimenta uma força devido ao campo magnético do ímã. E à medida que a corrente alterna na frequência do sinal de áudio, a bobina e o cone do alto-falante conectados se movem para frente e para trás na mesma frequência, causando compressões e rarefações alternadas no ar adjacente e as ondas sonoras são produzidas. E é assim que um alto-falante transforma a energia cinética em energia sonora. E dessa forma as frequências e intensidades das ondas sonoras emitidas podem ser uma reprodução precisa da entrada elétrica. Você pode saber mais coisas interessantes sobre o som na nossa lista sobre ondulatória. De longe, a maior importância prática do torque magnético é o fato de ele poder ser usado para alimentar um motor elétrico. Esse motor transforma energia elétrica em energia mecânica rotacional. Você pode ver isso num aparelho de CD, num ventilador ou nas pás de uma usina hidrelétrica. O motor funciona com o mesmo princípio de um galvanômetro, ou seja, um torque é exercido em uma espira de corrente em um campo magnético. A diferença aqui é que a bobina gira continuamente em uma única direção, como nós já vimos antes. A bobina é montada num cilindro de ferro chamado rotor. Na verdade, não existe uma bobina apenas, existem várias. A maioria dos motores contém várias bobinas chamadas enrolamentos, cada rolamento conectado a uma parte diferente do rotor, embora apenas uma seja indicada nesse esquema. O rotor é montado em cima de um eixo. Quando ele estiver imerso no campo magnético do ímã, ele vai sofrer a ação do torque magnético e vai girar continuamente num único sentido, desde que a alternância da corrente seja mantida. Isso pode ser obtido num motor de corrente direta com o uso de comutadores e escovas. Nesse caso, a corrente de entrada passa por escovas estacionárias que roçam os comutadores condutores montados no eixo do motor. A cada meia volta, cada comutador muda sua conexão com a escova. E assim, a corrente na bobina se reverte a cada meia revolução, conforme é necessário para a rotação contínua. É isso, esse vídeo termina aqui. Se você gostou desse conteúdo, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!